Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você está sintonizado no programa Luz da Vida, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras neste horário. A sua presença diante do televisor nesta hora é para nós causa de grande alegria. Continuamos a nossa catequese que vem sendo desenvolvida já há 6 programas, catequese dedicada às obras de misericórdia espirituais. São 7 obras de misericórdia espirituais e vamos vê-las daqui a pouco. No Ano Santo da Misericórdia que está em andamento, o Papa Francisco pede que a Igreja toda se debruce e reflita sobre essas obras, que são 14, 7 espirituais e 7 materiais, como ocasião de despertar a nossa consciência em favor da caridade, que o nosso coração se volte neste ano da misericórdia, principalmente para os fracos, para os pequenos, para os indigentes, para os necessitados em geral. Hoje nós vamos tratar da 7ª e última obra de misericórdia e esperamos, com a graça de Deus, a partir do próximo programa, começar a segunda etapa dessa catequese falando das obras de misericórdia materiais. Mas hoje vamos recordar as obras de misericórdia espirituais, e depois vamos tratar da última. Vejamos que obras são estas. As obras de misericórdia espirituais são, primeiro, ensinar os ignorantes. Segunda, dar bom conselho. Terceira, corrigir os que erram. Quarta obra, perdoar as injúrias. Quinta obra, consolar os tristes. Sexta obra, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sétima obra, rezar a Deus por vivos e defuntos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo atendeu ao apelo dos seus discípulos, ensina-nos a rezar como João, Jesus nos presenteou a oração do Pai Nosso. E é muito significativo que a segunda palavra dessa oração seja precisamente nosso. Nem Pai meu, nem Pai dos meus, mas Pai nosso. Se Ele é meu Pai, é Pai de todos. A oração do Pai Nosso proíbe-nos, logo no começo, de rezar apenas por alguns. Obrigatoriamente, quem reza o Pai Nosso, reza por todos. Trata-se, portanto, de uma oração comunitária, não só no sentido de que pode ser rezada por todos, mas que é dirigida a Deus em favor de todos. Mas a Igreja não é constituída apenas de irmãos que estão aqui na Terra. Aqueles que já não se encontram conosco, que partiram para a eternidade e que ainda não se encontram no céu, portanto se purificam na outra vida, na realidade que a Igreja chama de purgatório, também necessitam de nossas orações. Rezar pelos outros, vivos e defuntos, é uma obrigação do cristão. Quando o objeto da nossa oração foi ou é um irmão nosso, marcado pelo batismo, cumpre-se, rezando por eles, aquilo que o apóstolo Paulo diz: quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se alegra, todos se alegram. Se pelo batismo todos nós somos membros do corpo de Cristo, um membro reza pelo outro, um pede pelo outro. É um desdobramento daquilo que nós recitamos no credo: eu creio na comunhão dos santos. Os santos desfrutam dos méritos dos seus irmãos. Os santos se beneficiam do exemplo, do testemunho e também das orações dos seus irmãos. Por isso rezamos uns pelos outros. Isso agrada profundamente a Deus.
Mas vamos a uma pergunta básica. Jesus rezou pelas pessoas? Sabemos que ele agora reza. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, se diz que ele se assentou à direita do Pai, onde vive a interceder por nós. O papel do Senhor na glória é também interceder junto ao Pai por nós. Assentado à direita do Pai, ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado. Outro advogado está aqui na terra conosco, o nosso defensor, o Espírito Santo. No céu, o nosso advogado é ele. Reza por nós, intercede por nós, por vivos e falecidos. Mas, e quando ele esteve conosco? Durante sua vida pública, há algum exemplo, há algum testemunho de oração de Jesus por nós, pela igreja? Sim, há, e é o texto que nós vamos ver agora. O capítulo 17 do Evangelho segundo João é todo ele dedicado à oração sacerdotal de Jesus. Jesus reza ao Pai na condição de sumo sacerdote que se coloca entre Deus e a humanidade. Representando a humanidade, suplica a Deus e, fazendo as vezes do Pai, se apresenta aos homens como sacerdote, como altar e como vítima. É uma belíssima página do Evangelho segundo João, do quarto Evangelho. Eu escolhi apenas 6 versículos dessa longa oração de nosso Senhor Jesus Cristo. O que vamos ler agora, e depois vamos tecer alguns comentários, é o texto no qual explicitamente Jesus pede por nós. Jesus suplica por nós e, nesse sentido, ele revela aqui uma obra de misericórdia espiritual. Está rezando pelo mundo todo, está rezando por todos os homens. E aqui os falecidos não estão excluídos da oração do Senhor, porque ele aqui não faz distinção entre vivos e falecidos. Vamos ao texto. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Essa oração por todos os homens, ela é completa. Aliás, Jesus é perfeito em tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele faz, porque ele é Deus. É parâmetro para nós, portanto, insubstituível. Reparem como Jesus reza. Jesus não pede ao Pai que nos tire do mundo, porque o mundo é obra de Deus, porque o mundo foi feito por Ele. O que há de mal no mundo foi desfigurado pelo homem sob sugestão do maligno. Por isso Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Ele discerne bem as coisas. A palavra mundo, na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, tem 3 significados. A obra de Deus. Depois, a obra de Deus decaída, sujeita ao pecado, desfigurada pelo pecado. E o mundo, enquanto realidade redimida pelo sangue de Cristo. Eis que eu faço novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aqui Jesus se refere à obra de Deus, que é toda a criação. Não peço, ó Pai, que os tire disto daqui, que eu e tu e o Espírito Santo, tu e eu e o Espírito fizemos.
Esta obra é nossa. E eles devem se santificar aqui nesse mundo. Mas que tu os livres do maligno. Depois, Jesus reza pela santificação de todos nós. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Toda oração por vivos e falecidos deve visar explicitamente a isto, que eles sejam santos. Os que estão se purificando no purgatório, que sejam quanto antes abrasados pela misericórdia de Deus e possam participar quanto antes do festim dos eleitos. Os que estão na terra rezam pelos que padecem na outra vida, no purgatório, sempre visando a santificação. Porque, diz o apóstolo Paulo no versículo seguinte, que não foi citado nesse texto, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, no texto que vamos ver no próximo bloco da 1 Timóteo, capítulo 2. A santificação do homem, a salvação do homem, a conversão do homem, a felicidade do homem, a plena abertura do homem a Deus, que ele se encontre com Deus, que ele eventualmente renuncie ao pecado, tais são os objetos da nossa oração em favor das pessoas. Para aqueles que não estão mais sujeitos a esta vida, é lógico que a nossa oração deve residir nisso, que o descanso eterno lhes seja concedido, que quanto antes participem da felicidade sem fim, que eles repousem em Deus, que eles participem da felicidade sem fim, dos que os olhos não ouviram, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isto o que Deus preparou para aqueles que o amam. A bem da verdade, a nossa oração por todos deve ter como referência o próprio Pai Nosso. Qualquer oração, na verdade, que, dirigida a Deus, apresente alguma petição, essas petições devem corresponder, de alguma maneira, devem estar incluídas nos pedidos do Pai Nosso. Terminamos esse primeiro bloco fazendo alusão à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso parâmetro. Ele que disse: aprendei de mim e encontrareis repouso para as vossas almas. Cristo orante, Cristo que reza continuamente pelos vivos e pelos falecidos, o nosso intercessor no céu. No próximo bloco, continuaremos a desdobrar esse importante argumento, essa importante obra espiritual, rezar pelos vivos e falecidos. Agora nós vamos a um importante texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, onde ele diz que recomenda, é uma recomendação, evidentemente, que à luz da ordem do Senhor, em muitas ocasiões, vigiai e orai, pois o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Rezar sempre sem jamais deixar de fazê-lo, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 2. Em muitas outras ocasiões que o Senhor fala da necessidade da oração. São Paulo, no texto que vamos ouvir, 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 3, retoma esse argumento. Obra espiritual de misericórdia, rezar por todos, vivos e falecidos. Vejamos o que diz o apóstolo das nações. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É muito sugestiva essa passagem, que precede uma afirmação muito citada por certos cristãos, para dizer que nós não precisamos das preces dos outros, das preces dos santos, porque nós podemos dirigir-nos diretamente a Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. De fato, os versículos 4 e 5 desse mesmo texto que acabamos de ouvir, diz:
Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E acrescenta, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então alguns interpretam assim, está vendo? Se só há um único mediador, não tem por que você estar pedindo fulano, rogai por mim, fulano, rogai por nós, porque vamos diretamente a Deus. Errado. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Rogai por nós, diz o apóstolo Paulo com todas as letras, rogai por nós. Pois bem, rezamos uns pelos outros, porque somos membros de um mesmo corpo. Seria puro egoísmo rezar somente por mim, pedir somente por mim. E também, outro dado importante, o único mediador entre nós e o Pai é Jesus. Mas cada um de nós pode ir diretamente a Jesus ou pedir o auxílio de outro. Nós não dizemos, você reze ao Pai por mim. Não, reze, por favor, a Jesus. Jesus acolhe suas preces por mim e por você e por todos nós e apresenta essas preces todas ao Pai. Portanto, não há contradição absoluta quando nós falamos, por exemplo, no terço de Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. É uma frase literal do apóstolo Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Esses vasos comunicantes, que somos todos nós, os batizados, pelo vínculo do batismo, pela nossa pertença ao único corpo de Cristo, nós que somos membros de um só corpo, quando um se alegra, todos se alegram. Quando um se entristece, todos se entristecem. Quando um sofre, todos sofrem. E quando um se rejubila, todos se rejubilam. O que pedimos na oração por nós, pedimos por todos. Fizemos alusão a isto quando tratamos de alguns aspectos do Pai Nosso, cuja segunda palavra é exatamente nosso. No Pai Nosso, somos proibidos de rezar somente por alguns. Se eu me dirijo ao Pai, que é nosso, o que eu peço para mim, peço para todos. Pois bem, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Assim, a nossa oração dirigida a todos visa a salvação de todos, porque isso corresponde ao plano de Deus. E aqui, diante dessa afirmação do apóstolo Paulo, rezar pelas autoridades, pelos reis, por todas as pessoas constituídas em dignidade, diz ele, isto é bom e agradável a Deus. Aqui eu queria fazer um pedido àqueles que dizem, eu não rezo por políticos, por esse motivo. Eu não rezo por aquela autoridade, por esse motivo. Se é cristão, me permita uma correção fraterna, você está errado. Não é isso que diz o apóstolo Paulo no texto que acabamos de ouvir. Antes de tudo, eu recomendo que se reze por todas as pessoas constituídas em dignidade. E explica o motivo para que levemos uma vida tranquila, em paz, pois isto é bom e agradável a Deus. No sistema democrático de direito, num regime democrático de direito, nós sabemos que as autoridades legitimamente constituídas são instrumento de Deus. E graças às suas decisões, nós podemos sofrer ou nos alegrar. Benefícios ou malefícios podem acontecer, quer queira, quer não, as decisões que vão repercutir na nossa vida, para o bem ou para o mal, em grande parte virão de decisões delas. O salário, a política econômica, muitas decisões que vão afetar diretamente o nosso bolso, o preço dos produtos alimentícios, etc. Tudo isso tem uma relação direta com as autoridades constituídas. Não rezar por elas, isso é inadmissível. Mais um motivo para rezar por elas, se elas não estão cumprindo o seu papel, que elas se convertam, que elas cumpram dignamente a missão que lhes foi confiada, etc. Gostemos ou não, são as nossas autoridades e temos a obrigação de rezar por elas.
Quem não reza pelas autoridades está simplesmente deixando-as à mercê de quem? Se não rezarmos por elas, sabemos que as decisões delas vão repercutir diretamente, vão tocar diretamente a nossa vida. Aqui devemos esquecer absolutamente questões de natureza ideológica, partidária, questões de natureza sentimental, filosófica, gostemos ou não, são nossas autoridades e devemos rezar por elas. É um apelo que eu faço àquelas pessoas que dizem, rezo por todos, menos por fulano, por beltano, por beltano. Rezar por todos, pelos vivos e pelos defuntos, pela conversão dos pecadores, por aqueles que não conhecem a Deus, por aqueles que não professam a religião. Reparem, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus reza também por aqueles que haverão de crer nele. Citamos esse texto no primeiro bloco. Jesus primeiro reza pelos cristãos e depois não reza somente por eles, mas por aqueles que, por meio deles, haverão de crer. Jesus reza por todos. O cristão, portanto, não tem motivo para escolher, selecionar alguns por quem rezar em detrimento de outros que não serão lembrados na sua oração. E, finalmente, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, uma oração bem pequena pelos falecidos. Vejamos o texto. Uma raríssima e importantíssima oração por quem já morreu. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Alguns dizem, não tem nenhuma passagem na Bíblia que prove a oração pelos mortos. Tem, sim, Senhor. Você acabou de ler. Que eles descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os seguem. A Igreja transformou estas palavras do apóstolo João em uma oração tão pequena, tão simples, tão cândida, tão bonita e tão profunda, que recitamos, por exemplo, nos velórios, na missa de 7º dia, na missa de 30º dia, em sufrágio da alma de quem já morreu. A oração é essa. O descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua o ilumine. Descanso eterno. O verbo está na Bíblia, Apocalipse 14, 13. Descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Rezar pelos mortos é uma obra espiritual. Meu Deus, eu te peço por todos os homens, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos em comunhão com ele, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos seminaristas, pelas vocações sacerdotais e religiosas, por todos os religiosos, por todos os casais, por todos os leigos, pela Santa Igreja, pelos que se recomendaram as nossas orações, pelo mundo inteiro, pela paz do mundo, pelas almas do purgatório. Lembremos-nos de incluir nas nossas preces tudo aquilo que Jesus incluiu na sua oração, pelos cristãos e por todos os que haveriam de crer. E, evidentemente, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, também os nossos irmãos que deixaram esta vida e que estão se purificando na purificação final. Com esse programa, encerramos a nossa catequese de 7 programas Luz da Vida, dedicados às obras espirituais de misericórdia. A partir do próximo programa, faremos a nossa catequese sobre as outras 7 obras das 7 obras materiais. Até o próximo programa, se Deus quiser.